Você concorda, Saulo, que se nessa sala eu tenho esse celular, vamos supor que ele custa R$1.000. Certo. Você tem um poder maior ou menor de aquisição do que o Bill Gates? Entendi. Quer dizer, O Bill Gates tem um poder maior. Com certeza, com Só certeza. que dos impostos que estão aqui dentro desse produto, Ah, entendi. o Bill Gates, pra ele tanto é faz. nada, né? É. Mas não respeita a capacidade. Então quer dizer, Entendi. você pode ganhar 1 bilhão de vezes menos do que o Bill Gates. Sei, Ele é um sei, bilionário, dos homens mais ricos do mundo. Tá. Mas ele vai pagar o mesmo imposto que você. Entendi. Esse é o problema. Então, assim, eu vou pagar na Coca-Cola o que a pessoa que é bilionária vai pagar. Mas Entendeu? você sabe que uma coisa, eu penso assim, vamos imaginar que nós temos no Brasil, só para falar de números redondos, vamos falar que a gente tenha 200 milhões de brasileiros. Pelo que eu sei é 213, 210, 206 milhões de brasileiros. Vamos falar 200 milhões. Vamos falar que metade, 100 milhões, trabalham, tá? Em todas as empresas do Brasil, metade trabalha. Então, 50 milhões de homens, 50 milhões de mulheres. Muito bem. Se de repente, aí a minha pergunta é, como eu gosto de planilha, às vezes eu fico fazendo algumas contas. Caso a pessoa que ganha 1.000, a pessoa que ganha 10 mil e a pessoa que ganha 100 mil, no final, se todo mundo pagasse, vamos falar assim, 10% do que ganha em imposto, ficava igual para todo mundo no valor médio. Então eu acho que até seria mais justo isso, o raciocínio. A questão não é o imposto que você paga, são as falcatruas que tem nesse país desde 1500. É isso que eu fico pé da vida, você entendeu? É interessante, Saulo. De um lado, sim, são, mas de outro, nós temos outros aspectos que nós temos que observar. Primeiro, Quais? de qualquer forma, de forma legal, então não é falcatrua. Hoje em dia, nós temos uma carga tributária sobre o consumo, e aí, quais impostos que a gente pode falar, né, que eles estão lá? ICMS, ISS, o que é ICMS? Circulação de mercadorias, ISS, serviços, IPI, ele tá lá. Então, o que acontece? Eu tenho essa carga tributária que no mínimo 50%. Nossa, no mínimo. Aí você fala, Caio, mas vamos lá, como que é, por exemplo, nos Estados Unidos? Quanto que você acha que é o imposto sobre consumo na Flórida? Não Chuta. sei, não sei. Aqui no mínimo 50%, lá em média 6,5%. 6,5%? Então, Meu ainda Deus que o do imposto céu. nos Estados Unidos sobre a renda seja de 10% a 37%, superando até aqui, sobre o consumo é muito mais baixo. Entendi. Fora isso, nós temos um grande problema, Saulo, que é assim, que a gente tem uma carga tributária enorme, nós sabemos. Certo. Mas, qual que é outro problema muito grande que poucas pessoas falam? Hoje nós temos um país onde nós temos, vamos lá, vamos com calma para você entender a dimensão da complexidade. Por favor. Nós temos impostos municipais, estaduais e federais. Meu Deus do céu. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ele tem uma legislação por município. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Então, coloca essa conta aí. Meu Deus O do céu. ICMS é estadual. Nós temos 27 legislações de ICMS. Deu para entender? Mano. E o que é pior? Cada um tem uma alíquota no ISS, cada município vai ter sua alíquota, no ICMS também. Aí nós temos o quê? Guerra fiscal. Virou uma balbúrdia, que nem uma história que eu conheço de um certo país, onde de repente um certo poder fala assim, olha, o presidente não manda mais, é que quem manda é os governadores. Sabe, tem um país aí, né, no mundo que aconteceu, se vira uma bagunça, gente. Sabe qual que é o problema, Saulo? Vamos lá. Dividir e conquistar. E olha que interessante, nós somos uma federação. A Alemanha também é uma federação. Tem uma palestra do professor da USP, Luiz Eduardo Schuer, interessantíssima. Que ele fala, a Alemanha é uma federação também. Olha que legal. A diferença é o seguinte, aqui nós decidimos outorgar o poder para os municípios e estados criarem legislações próprias. Que loucura, meu Deus do céu. Na Alemanha, cada município, cada estado arrecada, porque é muito mais fácil você dividir. Aqui em São Paulo, arrecada-se São Paulo, tudo bem. Agora, não cada estado faz a sua legislação e cada município faz a sua legislação. Para você falou da Alemanha, você me lembrou um grande amigo, há muitos anos que eu não vejo, o nome dele é Marcelo. Ele chegou a trabalhar numa empresa na Alemanha, se eu não me engano, chamava Spectrum. Isso tem mais de 20, 30 anos, eu tinha o quê? Uns 30, 35 anos. Ele me contando uma história
Isso eu tinha 30, 35 anos, então estamos falando de aproximadamente uns 20 anos ou mais. Mais de 20 anos. E ele me contou uma história que lá na Alemanha, por exemplo, uma latinha de leite moça, vai. Ah, tá fazendo propaganda de leite moça? Não, filho, leite moça não precisa que eu faça propaganda. Todo mundo conhece como leite condensado, leite moça, caramba. Pô, né? Pelo amor de Deus, que nem falar Gillette, né? Todo mundo sabe que é o aparelho de barbear, comum, né? A marca se confunde com o produto. Então ele falou assim que lá, o preço do consumidor final já vinha estampado na embalagem do produto. Então já saía da fábrica, o preço do consumidor final já vinha para a prateleira do supermercado. Ele falou que se chegava lá, estava lá, o preço do consumidor final. Você podia vender até mais barato, mas você não podia vender a mais. Olha que interessante, sim, que princípio, sim, de organização interessante, né? Na Europa é engraçado, porque nós vemos aqui, dentro de um país, tudo isso que eu te falei, todos esses números aqui, e na Europa nós temos um imposto de valor agregado único, muitas vezes com uma alíquota compartilhada, né? Não só dentro de um país inteiro, mas entre países. Entre países. Isso facilita muito. Nossa, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí eu falei números, né? Eu te falei números dos Estados Unidos. Agora, por exemplo, na Itália, qual que é a média ali de tributação ao consumo no valor agregado? 22%. Ainda assim é muito menor do que 50%, 60%, 70%. E é uma baixaria. Outro exemplo também, né? Um absurdo. Se você for importar algo, né? Eu vi uma história outro dia de um cidadão aí que ele foi importar um Tesla aqui no Brasil. E saiu aproximadamente de 60% a 70% do valor do carro só de tributos. Meu Deus do céu.